Uma boa noite a todos. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm nos dado esse privilégio de estar fazendo esta transmissão da Palavra do Senhor nesta noite. Agradecendo a vocês que todos tiraram esse tempinho para ouvir a Palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar aqui João capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. São as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? E quando nós olhamos, um hino 342, ele fala de uma experiência, né, de pessoas que já reconheceram o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador. Achei um grande amigo, Jesus meu Salvador, que sempre está comigo, né? E eu quero dizer a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, que nós estamos felizes com a presença do nosso irmão Joey, o transmissor da palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. E se você que está ouvindo a palavra do Senhor, que ainda não tem certeza da sua salvação, vai ser uma grande oportunidade ao ouvir as palavras que o Senhor nosso Deus vai falar através do nosso irmão nesta noite. Nós queremos passar a palavra para o nosso irmão, para que ele carinhosamente venha transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração nesta noite. E o nosso irmão está com a palavra. Vamos orar para nós entregar o nosso irmão nas mãos do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos, Senhor, por essa oportunidade nesta noite, aonde a palavra do Senhor, Pai, vai ser estendida a cada coração, e aqueles, ó Deus querido, nós repetimos, que não tem certeza da sua salvação, que não tem um encontro marcado com o Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite de oportunidade. Nós entregamos tudo nos teus cuidados e pedimos a tua bênção, Pai, pelo teu Filho, que irá transmitir a palavra do Senhor neste momento, para que a palavra de Deus seja estendida a cada coração presente. Assim nós oramos e entregamos tudo nos cuidados do Senhor Jesus. Amém. Queremos passar para o nosso irmão Joey nessa noite. Boa noite. Nesse período de isolamento social, por que não chamar de quarentena, nós estamos tendo ampla oportunidade para refletir sobre tudo. Nossa vida, nossos objetivos, nossos relacionamentos, nossas atitudes, nossas ações e reações. Temos tempo para avaliar o que se passou. Muitos de nós estamos chegando a um ponto de quem sabe seria melhor dizer frustração, porque estamos olhando para trás, estamos vendo coisas que não deram muito certo, estamos vendo coisas que precisamos alterar, atitudes que precisamos repensar. E nós, então, passamos a fazer uma avaliação daquilo que está adiante de nós. Pensamos, então, no nosso futuro. Não sei quantos de vocês têm pronunciado as palavras: quando terminar essa pandemia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trocar de emprego, vou trocar de curso na faculdade, vou me empenhar mais nos meus relacionamentos e por aí afora. Nós queremos dar um novo rumo para a nossa vida. Olhamos para o que está diante de nós e pensamos, o caminho que eu estava andando antes não estava legal, não estava dando certo, eu quero dar um novo rumo para a nossa vida.
Como que nós vamos fazer isso? Em 1912, foi a viagem inaugural do Titanic, considerado o maior navio construído até então, com 268 metros de comprimento, 28 metros de largura, pesando aproximadamente 46.328 toneladas. Os construtores declararam que nem Deus afundaria aquele navio, que ele não poderia ser, ele não afundaria de forma alguma. Mas na viagem inaugural, poucos dias depois de partir, ele bate num iceberg e em pouco tempo ele afunda, levando consigo praticamente todos os que estavam a bordo. Os 1.522 passageiros e tripulação. E hoje ele está no fundo do mar, a 583 quilômetros. Durante muito tempo, um determinado homem chamado Robert Ballard procurou pelo Titanic. 13 anos se passaram antes que ele encontrasse os destroços do Titanic. Mas, a partir de 1985, passamos então a ter fotos, imagens lá do fundo desse enorme navio. Deixa eu usar um outro exemplo. As Olimpíadas estão se aproximando, obrigado. As Olimpíadas estão se aproximando. Atletas de todas as modalidades estão treinando, preparando para vencer o tempo, o índice necessário para ser classificado para ir à Olimpíada, para depois, então, vencer o índice necessário para fazer parte das finais e concorrer a uma medalha, ouro, prata ou bronze. Imagina se um nadador resolve fazer o treinamento de judô. Esse treinamento vai valer a pena para ele? Quem sabe na força física, sim. Mas ele vai perder muito com relação às técnicas, às regras da natação. Robert Ballard, se ele fosse procurar o Titanic lá perto da Austrália, será que ele encontraria? Também não. Por quê? Ele precisava estar nas coordenadas corretas, no lugar certo, no caminho certo, para poder alcançar o seu objetivo. Na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, ele nos fala de dois caminhos. Ele fala assim, 7, versículo 13. Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui ele me fala de dois caminhos, e ele indica como portas: a porta larga, a porta espaçosa, a porta tranquila, poderíamos hoje dizer a porta divertida, e a porta estreita, que ele diz que é difícil o caminho da porta estreita. Estreita é a porta e apertado o caminho. E ele faz uma recomendação. Ele olha para aqueles que estão com ele e diz: entrai pela porta estreita. Ele faz uma recomendação. Hoje nós temos, em muitos
momentos da nossa vida, pessoas nos aconselhando, pessoas olhando para nós e falando o que devemos fazer com a nossa vida. Quantas vezes um pai senta com seus filhos e passa horas conversando sobre o que está se passando, como é que estão na escola, como é que estão na faculdade, como é que estão na vida profissional, e vai conversando com eles e tecendo e dando alguma orientação. Você acha que isso aqui não está dando certo? Então vamos procurar um outro caminho, vamos procurar uma outra profissão, vamos procurar um outro emprego, vamos sair desse relacionamento que você diz que é tóxico e vamos entrar num outro relacionamento. Vamos valorizar mais os nossos amigos. E nós estamos sempre oferecendo conselhos e mais conselhos. E é uma realidade. Por exemplo, a palavra de Deus mesmo diz, em Provérbios, ela diz que há caminhos que aos meus olhos são bons. Mas eu sou, deixa eu usar a expressão, míope. Eu não enxergo lá longe. Eu não enxergo tão bem. Eu não enxergo o futuro. Mas eu acho que esses caminhos são bons. Eu acho que esses caminhos valem a pena. E eu então tomo a decisão, faço a escolha e vou andando por esse caminho. Mas a palavra de Deus lá em Provérbios, ela fala, esses caminhos são caminhos de perdição, são caminhos de morte. Nós também temos que pensar que nós temos que buscar orientação. E no livro de Provérbios nós somos instruídos a procurar essa orientação. E ele deixa claro que Deus nos instrui, Deus nos mostra o que é melhor para nós. Ele me mostra o caminho que eu devo trilhar, o caminho estreito. Ele me mostra como eu devo me comportar. Ele me mostra com quem eu devo me relacionar. Ele me mostra tudo da minha vida, porque Ele me conhece. O salmista diz, a palavra nem me chega à boca, e o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor tem tanto conhecimento a meu respeito, o Senhor me viu ainda não formado no ventre da minha mãe. O Senhor me viu em todos os instantes da minha vida. O Senhor tem me acompanhado passo a passo na minha vida. E conhecendo a minha pessoa desta forma, conhecendo o meu futuro desse jeito, o Senhor tem então a plena capacidade de me orientar, de olhar para mim e dizer, vai, anda por este caminho, faça isso, olhe para cá ou olhe para lá. Também em Provérbios capítulo 12, ele diz o seguinte, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Aos seus próprios olhos, é o que eu estou dizendo. Caminhos que eu olho e eu acho que são bons. Às vezes eu olho no número de possíveis profissões que tem hoje, nas áreas de estudo na faculdade, e eu tomo minha decisão de várias formas. Pode ser influenciado pelos meus pais, pode ser influenciado pelos meus amigos, pode ser influenciado pelo retorno financeiro, pode ser sobre, quem sabe, a dificuldade da matéria, e eu vou então fazer uma escolha. Qual caminho eu vou tomar, qual o meu rumo profissional? Mas ele diz aqui em Provérbios que o caminho do insensato aos seus olhos parece bem, e ele continua, ele diz, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio dá ouvido aos conselhos. Quais conselhos que ele vai prestar atenção? Se nós temos um conhecimento de Deus, se nós o consideramos todo-poderoso, onisciente, que sabe todas as coisas a meu respeito, a melhor pessoa para me orientar é a pessoa de Deus. E Ele, através de servos seus, através de circunstâncias, obviamente, seguramente através da sua palavra, Ele orienta os meus passos. E aí nós voltamos lá em Mateus,
no capítulo 7. A orientação que nos é dada por Jesus Cristo. Ele diz: entrai pela porta estreita. E antes dele falar qualquer outra coisa sobre a porta estreita, ele nos dá informação sobre a outra porta, sobre o outro caminho. E ele diz: porque largo é o caminho, e espaçoso, gostoso, divertido, mas ele leva à perdição. Aquele caminho que eu olhei e falei: esse é o melhor de todos, por minha própria decisão, por minha própria escolha. Esse é o caminho que vai à perdição. E ele diz que esse caminho está lotado, está cheio de pessoas. Muitas pessoas se encontram trilhando esse caminho, andando por esse caminho. E isso torna a coisa até mais interessante para nós. Quem gosta de ficar sozinho? Quem gosta de andar sozinho? Poucas pessoas. Poucas pessoas têm a capacidade de andar ou viajar sozinhos e a sua mente às vezes voa. Mas quem gosta de permanecer, ficar sozinho? Ninguém. Nós queremos companhia. Nós queremos alguém que ande conosco. E ele diz: largo é o caminho e espaçoso é o caminho, e muitas pessoas estão nele. Muitas pessoas estão trilhando esse caminho. E isso vai chamar a tua atenção. E depois ele volta a falar sobre o caminho estreito. Ele falou: porque estreita é a porta, estreito é o caminho que conduz a Deus, que conduz à salvação. E ele coloca isso diante de você. Então vamos lá, considere-se um atleta treinando para as Olimpíadas. Você escolheu a sua modalidade, você escolheu onde você vai treinar, e você escolhe o teu treinador, você escolhe o treinamento. Mas se você não treinar da forma correta, você não vai conseguir. Você não vai ter o índice necessário sequer para entrar na Olimpíada, para fazer parte daquela competição. Se você não tiver um treinamento adequado à tua modalidade, se você não tiver um treinamento correto, se você não seguir o caminho certo, você não vai conseguir participar da competição, muito menos das finais da competição e ter chance de ganhar uma medalha. Agora, imagine-se que você é um explorador, que você está procurando o Titanic. Se você não tiver as coordenadas corretas de onde ocorreu o acidente, você não vai ter chance de descobrir, de achar os destroços do navio. Se você não estiver seguindo o caminho correto, imagina se Robert Ballard, em vez de usar um veículo submarino, ele quisesse procurar usando um avião. Ia adiantar alguma coisa? Não. Está certo que o avião, com seus radares, pode identificar alguma coisa, mas ele teria que ir lá no fundo para confirmar o seu achado. Se ele não fizer o caminho correto, se ele não andar no caminho certo, ele não vai ter sucesso na sua empreitada. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. É inato ao homem, ao ser humano, buscar um relacionamento com Deus. Muitos hoje em dia andam por ali falando que são ateus, que não acreditam em Deus, mas no fundo, você conversa com ele, poucos são esses verdadeiros ateus. O ser humano deseja, ele busca um relacionamento com Deus. Essa é a realidade.
E nós somos informados na palavra de Deus que existe um caminho. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deixa claro que ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima de Deus se não for através desse caminho que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, ele diz. Nosso irmão Josiel leu o versículo falando que na casa do Pai há muitas moradas, mas eu não vou chegar a nenhuma dessas moradas se eu não trilhar, se eu não for pelo caminho correto, e esse caminho é Jesus Cristo. Deus, Pai, fez uma declaração. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Para que todo aquele que crer nele, no Filho unigênito, esse não pereça, mas tenha vida eterna. E este perecer está falando de um perecer eterno, de ser separado de Deus eternamente, de ser lançado no lugar que a Bíblia me descreve como sendo um lugar de horror, um lugar de sofrimento, um lugar conhecido como o inferno. E não adianta você dizer: eu consigo, eu chego, eu faço do meu jeito. Não adianta. Porque o Senhor Deus, falando através de Paulo, ele disse que a salvação é pela fé, pela graça. Nós temos que crer em Jesus Cristo, é o único caminho que me leva à presença de Deus. Essa é a declaração que a palavra de Deus me faz. E eu estou aqui para olhar para você e falar: olha, tem dois caminhos diante de você. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo parece mais fácil, parece mais gostoso, mais divertido, vai ter companhia. O caminho estreito parece ser difícil, quem sabe ele é pedregoso, quem sabe ele tem muitos obstáculos, ele apresenta dificuldades para quem trilha por ele. Às vezes, por ser estreito o caminho e poucas pessoas estão se acertando com essa porta, ele é solitário. Mas o conselho é o caminho do sábio. O sábio aceita conselho. Então eu te peço para ser sábio, aceitar o conselho que a palavra de Deus nos dá, que Jesus Cristo nos deu. Ele diz: entrai pela porta estreita. Agora me falta fazer uma pergunta. Qual caminho você está andando? O caminho certo, que vai te levar ao teu objetivo, ou o caminho errado, que vai te distanciar do teu objetivo? E depois disso, é te fazer um convite. Ouça o conselho oferecido por Jesus Cristo e entre pela porta estreita. Amém. Nós chegamos ao final da nossa reunião dessa noite. Agradecemos o nosso irmão Joey que trouxe a palavra do Senhor esta noite. Quero dizer a cada um de vocês que ouviram a palavra, essa responsabilidade que estava sobre os ombros do nosso irmão, hoje ela foi transmitida para os seus ombros. Pensa nisso. Nós vamos terminar com a palavra de oração, pedindo a Deus que esta palavra ela tenha alcançado o seu coração nesta noite. Bondoso Deus e eterno Pai, agradecemos, ó Deus querido, por esta oportunidade, onde mais uma vez a palavra do Senhor foi estendida a cada coração, Pai, neste momento, e que ela venha, ó Deus, de encontro com a necessidade de cada um. Quantas pessoas, ó Deus, passando momentos difíceis, nesse meio de epidemia, sofrendo, ó Deus querido, e às vezes até sem esperança, mas que esta palavra, nesta noite, ela possa sentir, ó Deus, de alívio para aqueles que têm sofrido, Pai. Nós entregamos tudo nos Teus cuidados e agradecidos ficamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Quer-nos para si.
amado Jesus, caminho aberto ao